Bom, vamos iniciar a unidade 3, que teoricamente essa semana já seria semana de apresentação de seminário, para a gente fazer prova segunda-feira que vem, né? Mas por enquanto ainda não temos uma previsão de quando serão as provas. As atividades a gente está dando um jeito no portal, mas vamos tocando a matéria, né? A teoria. E vamos fazendo exercício, vamos treinando, não deixem acumular, façam as atividades do portal, porque quando voltar ao normal, vai ser aquela bateria de prova. Então, não deixem de estudar, gente, não deixem. Então, vamos lá. Manual de boas práticas de fabricação. Alguém já ouviu falar que em restaurante a gente deve ter um manual de boas práticas de fabricação? Ou ninguém tem nem noção do que é isso? Hein, gente? Sim, já ouvi. Pois é. Todo restaurante deveria ter um manual de boas práticas de fabricação, mas nem todos têm. Geralmente, só o restaurante que tem o nutricionista como responsável técnico, e esse nutricionista vai ser o responsável e vai fazer esse manual. Por quê? Porque esse manual ajuda muito a gente no dia a dia. Porque lá vai ter todas as informações. Toda vez que o funcionário ficar com alguma dúvida, ele pega esse manual que fica disponível no local fácil para ele reler, desde como tem que ser a diluição de hipoclorito para higienizar os legumes e as frutas, até de quanto em quanto tempo tem que higienizar a caixa d'água, ou tem que higienizar as paredes, as coifas, o chão, a bancada, tudo isso vai estar descrito no manual de boas práticas. Então, fica muito melhor, até para a gente, como nutricionista, cobrar do funcionário. Por quê? Porque ele vai receber um treinamento assim que ele entrar na empresa. Faremos treinamentos a depender da necessidade, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, trimestral, aí depende muito da equipe. E toda vez que a gente vê uma coisa errada que a gente acabou de ensinar, a gente vai orientar, que caso de dúvida, nos pergunte, caso a gente não esteja na unidade, procure no manual. Que aí não tem justificativa para estar fazendo errado. E não tem justificativa para que lá no final, né, entregue uma alimentação com aparência não muito boa, ou com sabor não muito bom, ou até mesmo estragado. Então, o manual dá trabalho? Dá, mas é um trabalho que para a gente vai ser o nosso respaldo, que ali vai estar tudo anotadinho, tudo discriminado, o que tem que ser feito, por quem, as pessoas vão assinar. Então, no decorrer aqui dessa unidade 3, vocês vão entender melhor. Parece assim no início, ai que chato, ai que tanto de lei, ai que tanto de coisa, mas isso aqui é uma coisa que a gente não tem que decorar. A gente tem que aprender e sempre ter aqueles arquivos que eu pedi para vocês baixarem, né? RDC 216, todas as legislações que são as mais utilizadas por nós, que isso a gente não decora. Toda vez que a gente precisar, a gente vai procurar, né? Procurar na internet, ou ter isso impresso em mãos, ou ter isso baixado no computador, mas a gente tem que entender o quê? Qual a importância, né, para que serve e saber usar, e não decorar. Decorar não adianta nada, ninguém quer que ninguém decore nada, né? Mesmo porque é quase impossível decorar tudo isso. A gente tem uma noção com a prática do dia a dia, mas decorar ninguém decora não. Toda vez que você precisar, você vai procurar. Então vamos lá. O nutricionista, em um serviço de alimentação, é o guardião da segurança alimentar e tem uma série de responsabilidades a cumprir. Entre essas responsabilidades, destacamos a aplicação das boas práticas de fabricação, que são meios de racionalizar o trabalho, diminuir desperdícios e evitar acidentes de trabalho. Por quê? Toda vez que o funcionário receber um treinamento, esse treinamento tem que fazer sentido com a função que ele exerce. Desde desperdício, né? Na hora de descascar os alimentos, ou desperdício porque está fazendo muita comida além do que normalmente sai, né, naquele horário, ou então desperdício porque está deixando a panela queimar, ou então porque está salgando muita comida, ou porque não está armazenando da forma correta, acidente de trabalho, né? Acontece muito acidente de trabalho numa cozinha. Por exemplo, queimadura,
corte, né? Escorregar no chão, porque nem sempre o chão é com o piso adequado, antiderrapante. Pode acontecer vários tipos de acidente numa cozinha. Então, quando a gente treina, quando a gente orienta, quando a gente aponta os pontos críticos ali, né, onde pode ocorrer acidente, por que é perigoso, o que a gente tem que fazer para evitar, tudo isso é documentado e assinado por quem recebeu esse treinamento. E fica guardadinho nessa pasta. Então, lá na frente, se a gente precisar, se acontecer alguma coisa, a culpa não é nossa, porque a gente fez a nossa parte. Então, nós, né, devemos nos preocupar principalmente com a qualidade e com a segurança alimentar, mas, além disso, o nutricionista responsável ele tem N deveres, né? E entre eles é orientar o funcionário da forma correta e fazer com que eles assinem cientes de que eles aprenderam aquilo. E caso eles façam errado, eles são responsabilizados por isso, porque eles aprenderam, eles sabem a maneira certa de fazer e estão fazendo a forma errada. Ok? Perguntas? Pode continuar? Sim. Então, conceitos e importância das boas práticas de fabricação. De acordo com a RDC 216, as boas práticas são definidas como os procedimentos a serem adotados pelos serviços de alimentação, cuja finalidade é garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade com a legislação sanitária. O principal objetivo das boas práticas de fabricação é chegar a um padrão de identidade e qualidade do serviço ou produto. Esse padrão deve ser constantemente avaliado por meio de inspeções que podem ser internas ou externas. A maior parte das boas práticas em serviços de alimentação diz respeito à higiene e a procedimentos de higienização, que foram pensados e elaborados pelo Comitê de Higiene de Alimentos do Códex Alimentários, com a colaboração da indústria alimentícia. Então, gente, isso aqui é um documento, né, mundialmente utilizado, que foi sendo observado ao longo do tempo, os maiores pontos de risco de contaminação, de risco de acidente, de quanto e quanto tempo tem que ter uma higienização de tal coisa, né? Se é diário, se é semanal, se é mensal, desde aquela questão da água, da potabilidade da água, da higienização da caixa d'água, da dedetização, né? Contra roedores, tudo isso foi pensado por muitos e muitos anos, né? Foram sendo colocados no papel o dia a dia ali e foi criado. Então, não é uma coisa que alguém resolveu inventar, não. Isso tudo tem fundamento, né? Tudo foi estudado e tudo que foi criado e é exigido é uma forma de assegurar a qualidade higiênico-sanitária desse alimento, né? Para que todos possam consumir sem risco à saúde, até mesmo de morte, e também pensando nas outras coisas, desde o risco de acidente do funcionário, até o óbito do funcionário, dependendo, né, uma explosão, um corte de uma máquina grande numa fábrica de alimentos, tudo isso é pensado, tudo isso foram coisas que aconteceram ao longo de tantos anos, e agora se evita que isso aconteça novamente. Então, a gente tem que seguir esse protocolo para evitar. A gente seguindo, fazendo treinamento direitinho, pedindo para o funcionário assinar, a gente está fazendo a nossa parte e está garantindo que este alimento tem uma boa qualidade. Então, vamos lá. Vamos pensar. Assimile. O Códex Alimentários é um programa cooperativo entre a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. É formado por comitês e tem como desígnio o estabelecimento de normas internacionais na área de alimentos. Os padrões, diretrizes e guias sobre as boas práticas de fabricação e a avaliação de segurança são referência
para a legislação de vários países. E essa estandardização facilita a circulação de mercadorias entre esses países, né? Tanto a importação quanto a exportação. Por quê, gente? Tem que ter esse padrão. Por exemplo, um país é extremamente correto, segue toda a legislação, tem um maior custo, né? Com implantação, com treinamento, produz um produto 100% de qualidade. E aí ele exporta para um país. Aí já esse outro país que está comprando dele não tem compromisso, não segue as regras. Então, a partir do momento que ele não segue esses padrões, ele não vai poder exportar. Ele só vai importar. Porque nenhum país vai querer comprar aquele produto que não tem garantia nenhuma. Então, universalizou, né, através da OMS e da FAO, para que todos os países sigam essa mesma linha, para que seja possível tanto exportar, né, quanto importar, e mesmo quando a gente está viajando, a gente ter certeza que está consumindo um alimento de qualidade, que a gente não vai passar mal, né? É claro que tem exceções, igual está muito em voga essa questão da China agora, e fica passando na televisão e rolando aí na internet, né? O pessoal come no meio da rua, sem higiene nenhuma, um monte de animal exótico e tal. Isso aí é a cultura deles, é diferente. Agora, algum produto alimentício que a China for exportar, ela tem que seguir todas essas recomendações, senão nenhum país compra. Então, é diferente aquele alimento ali preparado na hora do alimento preparado em uma fábrica, em uma indústria de alimentos. Ok? Perguntas? Pergunta, gente? Não. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem esses espetinhos no meio da rua. O espetinho do meio da rua ali, o famoso churrasquinho de gato, para ele estar ali, ele teve que pegar um alvará de funcionamento na prefeitura e na vigilância sanitária. E a vigilância sanitária provavelmente visitou a casa dessa pessoa que faz o churrasquinho para ver as condições dessa cozinha que ela prepara essa carne, né? E exigiu várias coisas para que ela pudesse funcionar e para que liberasse esse alvará sanitário. Aí, aquele alimento ali, ele é consumido na hora, né? Se você leva para casa e consome no dia seguinte, o risco é seu. Porque o que está segurando aquele carrinho ali de rua é que seja consumido na hora. Já para exportação, não vai ser aquele churrasquinho feito na rua. Vai ser de outra forma, porque para exportação vai ser congelado, vai durar tantos dias, tantos meses, até um ano. Então, tudo isso, até essa questão de validade, está dentro desses documentos. Questão de quantidade total de coliformes, quantidade total de salmonela, tudo isso está padronizado. Ok? Sobre os aspectos de higiene, vale destacar que boas práticas de fabricação conta com a aplicação de boas práticas de higiene, BPH, que estabelece critérios para na construção de um ambiente para manipulação segura dos alimentos, no uso adequado dos equipamentos e utensílios, no procedimento de limpeza e higienização e no controle integrado de pragas urbanas. Eu acabei de falar. O cara está vendendo um churrasquinho. Para isso, a vigilância visitou a casa dele para ver como, em que ambiente, como é a manipulação desta carne, como que tempera essa carne, como que corta, como que coloca no espeto, em que embalagem ela é transportada até a rua, onde que ela fica armazenada crua antes de ir para a churrasqueira. Então, tudo isso tem que seguir um controle, né? E o uso adequado dos equipamentos e utensílios, a higienização, por exemplo, máquina de fatiar, máquina de moer, tudo isso tem que ter um protocolo de higienização, né? Então, está muito interligado, gente. Limpeza e higienização com o surgimento de pragas, né? Para evitar contaminação cruzada, para evitar baratas, roedores, insetos, tudo isso está interligado. A gente só tem uma alimentação de qualidade se a gente estiver seguindo as boas práticas higiênicas. Se a gente estiver mantendo tudo limpo, tudo adequado, tudo nas datas corretas, né? Porque senão vai aparecer tipo aquelas fotos do trabalho de DRDC, né? Que
infelizmente acontece. Por isso que tem que ter fiscalização. E além dos critérios de boas práticas de higiene, além desses critérios, o boas práticas de higiene aborda também o controle no processo que abrange a avaliação da qualidade microbiológica da matéria-prima, que eu falei, né? Tem uma quantidade aí permitida de coliformes, de salmonela, tem um limite aí, porque nenhum alimento é estéril, né? Sempre vai ter alguma bactéria, mas aí tem esse limite aí permitido. A operação higiênica desde o recebimento, passando pelo armazenamento, preparo e distribuição. A outra atividade, né, para a casa, que foi a questão dos pontos críticos. E o treinamento e os hábitos de higiene pessoal dos manipuladores de alimentos. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem lá um padrão para ser seguido de quantidade de carga microbiológica permitida pela legislação. A gente tem todo o protocolo de como tem que ser esse recebimento, como tem que estar esse produto in natura, né? Como tem que estar a temperatura, a embalagem, como que é armazenado, como que se prepara, tudo direitinho. Mas e aí, na hora que você olha para o manipulador de alimentos, ele está com o uniforme todo sujo, ele está com barba, a mulher está de brinco, está de piercing, está de esmalte, está de anel, está de pulseira, está de batom, está de maquiagem, de perfume. E aí? Como que é possível a gente assegurar essa qualidade se os nossos manipuladores de alimentos, né, que são os principais ali, os atores do processo final, é graças a ele que tudo acontece. Se eles não estão seguindo, e aí? Qual é o risco de que a gente está correndo? Hein, gente? Ou não tem problema? O manipulador de alimentos pode ir com o uniforme sujo, pode ir de unha comprida, de esmalte, de brinco, de anel, ficar usando o celular toda hora. Qual é o risco que a gente está correndo se esse manipulador não seguir os hábitos de higiene necessários? Contaminação que pode levar até a óbito, né? Dependendo de quem for o comensal. Se ele tiver com a imunidade baixa, se for uma criança, se for um idoso, é muito sério, né? São vidas. Então, é muito difícil. Agora está em voga essa questão da higienização das mãos, por causa do corona, a forma correta de lavar as mãos. Mas isso é o que a gente já trabalha há anos dentro da UAN. Aquela forma que está sendo falada hoje de como se deve higienizar as mãos é o que acontece dentro de uma cozinha. E tem que ser a cada 20 minutos, mais ou menos. E a cada vez que você tocar em dinheiro, no lixo ou for ao banheiro, tem que higienizar as mãos daquela forma que está sendo ensinado nas mídias. E depois ainda passar o álcool e enxugar no papel. Não é qualquer papel, tem que ser o papel não reciclado ou então deixar secar naturalmente, né? Não pode passar na roupa suja, não pode limpar no pano de prato, porque aí você vai estar contaminando novamente a sua mão. Ok? As boas práticas de fabricação apresentam as condições relevantes à produção higiênica dos alimentos, que devem ser sempre aplicadas e documentadas. Gente, papel. A gente tem que ter papel de tudo. A gente tem que documentar tudo. Sabemos que os micro-organismos patogênicos e deteriorantes prejudicam a saúde do comensal e a qualidade do alimento final. Portanto, todas as operações necessárias para eliminar e evitar a proliferação desses seres devem ser adotadas. A atenção com a limpeza do ambiente, o controle de qualidade da matéria-prima, o uso correto e consciente dos produtos de limpeza e sanitização também impactam na gestão financeira do serviço de alimentação. Então, vamos lá. Nós sabemos, né, o que a bactéria gosta para sobreviver, temperatura, pH, água, nutriente. Então, a gente tem que ter uma atenção com a limpeza, né, desse meio ambiente, ter cuidado com o lixo, usar corretamente e conscientemente produtos de limpeza. Não comprar produtos de limpeza que não seja industrializado, que não tenha ali
as informações da embalagem, que não tem um responsável químico. Jamais comprar esse produto de limpeza do pessoal que está vendendo no garrafão mais barato, porque é uma empresa. A qualquer momento, você pode receber uma fiscalização. E aí você vai ser multado porque você está comprando produto de limpeza clandestino. Tem que ser produto de limpeza de qualidade, né, produzido dentro das normas, com o responsável técnico por aquele produto. Por quê? Porque além de você colocar a vida do seu funcionário em risco, porque ele pode ter uma intoxicação, né, uma alergia, você ainda pode contaminar os seus alimentos com esse produto de limpeza mal elaborado, né? Além de tudo, isso vai ser um alto custo, que você queria economizar comprando clandestino porque é mais barato, mas no final você teve um impacto muito maior, porque o seu funcionário teve que ficar de atestado, porque ele teve queimadura na mão, ou porque ele teve uma alergia, uma intoxicação. Você teve que fechar o restaurante porque todo mundo passou mal com esse alimento aí contaminado por esse produto de limpeza. Então é muito sério, gente. Quando a gente está vendendo uma comida, a gente é obrigado a seguir a legislação, porque é isso que vai ser o nosso respaldo. Você está dentro da lei, ok? A RDC 2016 e a portaria número 326 descreve as ações de boas práticas de fabricação em serviços de alimentação e servem de apoio para a elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação. O conteúdo dessa legislação foi redigido a partir das diretrizes do Códex Alimentários e tudo que é proposto tem comprovação científica. É o que eu falei no começo. Não é uma coisa que alguém inventou, não. Teve comprovação científica, foram anos e anos de pesquisa, né? Com tudo de errado que acontecia, o que tinha que ser melhorado. Foi uma convenção de vários países, é aceito mundialmente. Então, a gente segue por isso. Por isso que a gente brinca que a RDC 216 é a Bíblia do nutricionista. A gente tem que andar com ele debaixo do braço. Porque a gente seguindo a RDC 216, a gente está lindo, está perfeito, está dentro da lei, nada de ruim pode nos acontecer dentro ali, né, do previsto. É claro que podem surgir coisas ruins, por quê? Principalmente mão de obra, né, a falha humana. Porque por mais que você treine, pode acontecer em algum momento esse funcionário esquecer, cometer algum erro que vai prejudicá-lo na frente, que vai estragar algum alimento, que vai salgar, né, que vai ficar cru, que vai queimar, enfim. Nunca vai ser 100%. Mas à medida do dia a dia ali que você está usando a RDC, você está fazendo os treinamentos, você está pegando assinatura, você está cobrando, você está notificando esse funcionário, as coisas vão fluindo. É claro que nunca vai ser 100%, porque cozinha nunca um dia é igual ao outro. É sempre um dia de cada vez, né? É aquele trabalho formiguinha que a gente vai fazendo. Mas no fim dá certo se a gente estiver dentro da lei. Ok? Perguntas? Perguntas? Vocês estão aí? Sim. Sim, Tá dando para entender? está sim. Então, as boas práticas de fabricação abrangem as atividades de uma UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, desde o planejamento inicial até as operações cotidianas de funcionamento. A legislação considera os seguintes tópicos: edificação, instalação, equipamentos, móveis e utensílios, higienização dessas instalações, desses equipamentos, desses móveis e utensílios, controle de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, manejo de resíduos, manipuladores, matéria-prima, ingredientes e embalagens, preparação do alimento, armazenamento e transporte do alimento preparado, exposição ao consumo do alimento preparado e documentação de registro. Tem que ter tudo isso. Isso aí é o nosso respaldo. Se não tiver documentado, se não tiver papel e acontecer qualquer problema, né? Tá no papel, tá documentado. Agora, se acontece algum problema, cadê?
Onde que você cobrou do seu funcionário? Onde que ele assinou que ele recebeu esse treinamento, que ele está sabendo o que tem que ser feito, né? Então, tudo isso tem que estar, desde a higienização da instalação, é diária, é semanal, é quinzenal, higienização do equipamento é diária, é semanal, é quinzenal, e dos móveis, e dos utensílios. E o controle de vetores e pragas é de 3 em 3 meses? Cadê o documento da dedetização que foi feita de 3 em 3 meses? Tem que estar guardado também. E o abastecimento de água, quem faz? É a empresa do Estado? Você tem um poço artesiano? Se você tem um poço artesiano, cadê a análise dessa água? Né? De quanto em quanto tempo tem que ser a análise dessa água? E a sua caixa d'água? De quanto em quanto tempo ela está sendo higienizada? Né? E como é que está o seu encanamento? Que tem os lugares, gente, que ainda existe, que é mais antigo, na cidade mais antiga, o encanamento é de cobre, é de metal, então ele vai oxidando, né? Então a água tá boa lá na caixa d'água, mas quando você pega uma amostra da torneira, ela está contaminada, né? Ela está com muito metal pesado, ela está enferrujada, aí tem que trocar todo o encanamento dessa cozinha. Então, por isso, toda vez que a gente vai pegar uma água para análise, pega direto da água que está vindo da rua, se for da distribuidora, e uma da caixa d'água e uma da torneira. E se for do poço artesiano, uma direto do poço artesiano e uma depois passa pela caixa d'água e pela torneira. Porque às vezes a água em si está boa, o que está errado ou é a caixa d'água ou o encanamento. Manejo de resíduos, né? Lembra que a gente fez exercício de RDC, a questão da importância do lixo lá do lado de fora, de ser higienizado todo o espaço, de colocar o lixo amarrado direitinho para o dia da coleta, porque senão isso vai atrair roedores, não vai adiantar a gente dedetizar, pagar caríssimo por essa dedetização a cada 3 meses, se a gente não está cuidando do lixo que está lá fora, né? Na entrada. Manipuladores, treinamento de manipuladores, se for preciso semanalmente, até entrar na cabeça deles o certo, né? Controle dessa matéria-prima que a gente está comprando, se é ingrediente de primeira qualidade, se é um alimento congelado, a que temperatura ele está chegando para a gente, como que está a embalagem desse alimento, se essa embalagem está íntegra ou se ela está rasgada, perfurada, amassada, né? Como é que está sendo essa preparação desse alimento? Está seguindo todas as normas de higiene, né? O armazenamento desse alimento pronto, por exemplo, se a gente tem um restaurante central e a gente tem que levar essa comida pronta em cubas e caixas térmicas para um outro restaurante ser distribuído, como que é feito esse armazenamento, esse transporte, a que temperatura, né, vai chegar esse alimento no destino final, por causa do risco de proliferação de bactérias, se ficar a temperatura mais baixa. Se for em marmitex, como é que está sendo a montagem desse marmitex? Está indo alimento que não deve nesse marmitex? O que é alimento que não deve? Alimento com temperatura mais baixa, tipo feijão tropeiro, não pode ir numa marmitex, porque a temperatura é mais baixa de 70 graus. Então, isso aí vai acelerar, né? A multiplicação das bactérias e vão o quê? Estragar essa comida mais rapidamente. Então, tudo isso é treinamento com seu funcionário. Como é que esse alimento pronto está sendo exposto? Ele tem um balcão térmico, a que temperatura que está? Ele está coberto? Tem mosca posando, né? Como é que está? Tem formiga passando? Tudo isso a gente tem que controlar. E tudo isso a gente vai documentar e mandar assinar, porque a gente ensinou, ele está fazendo errado porque ele quer. A responsabilidade é dele a partir do momento que você ensinou. Então, ele pode ser demitido ou notificado. Ok? Perguntas? Ok. Ô, prof, eu tenho uma. Ah, Por exemplo, eu, como estudante de nutrição, aí eu tô tendo essa matéria e decido vender alguma coisa, como trufa ou um salgado. Eu tenho que elaborar esses tipos de planejamento também? depende, você tem funcionário? Não, mas eu não tô falando assim, da parte do funcionário. Mas, por exemplo, de vender aquilo ali tomando todos esses cuidados, no caso, né? Então depende, porque isso aí vai variar da cidade e da vigilância sanitária, né? Porque você vai vender esse alimento como? Você vai abrir uma portinha na sua casa e vai vender? Se você abrir uma portinha na garagem da sua casa e vender, você vai ter que cumprir todas as exigências da prefeitura e da vigilância sanitária da sua cidade. Aí algumas exigências eles vão te fazer.
Agora, se você só vende por encomenda, igual hoje em dia quase todo mundo vende pelo WhatsApp, pelo Instagram, até ninguém te denunciar para a vigilância sanitária, ninguém vai te cobrar isso. Mas Ah, corre o entendi. risco da concorrência, né? Te denunciar e falar, ó, fulano de tal, no endereço tal, fabrica tal coisa e não tem alvará, não tem ninguém responsável, tal, tal, tal. Aí a vigilância vai bater na sua casa. Aí vão te exigir algumas coisas para que você comercialize. Mas, assim, algumas leis aí foram modificadas, né? Do ano passado para cá. Aí eu ouvi falar que Bolsonaro iria diminuir um pouco essas burocracias e tal. Eu não sei como é que tá. Até mesmo essa questão aí de se quiser vender na rua, se quiser abrir na garagem de casa, não ia ter tantos impostos, tantas cobranças. Mas eu não sei se realmente mudou. Isso eu não pesquisei para saber. Até então, eu sei, antes, até 2018, era exigido qualquer lugar de comércio de alimentos tinha que ter o alvará de funcionamento da prefeitura e da vigilância sanitária. Certo? Uhum. Aí corre o risco, assim, só após uma denúncia, baterem na porta dessa pessoa que está fabricando. Aí vão exigir. Aí vai depender também o que esse pessoal da vigilância vai exigir, né? Que não vai chegar e fechar. E vai dar um prazo para adequar, se não tiver adequado. Agora, mesmo que você nunca tenha procurado vigilância sanitária, mas você está fazendo tudo direitinho, você tem uma cozinha própria, tudo separado, os utensílios separados, né? Um freezer, uma forma correta de embalar, uma geladeira, tiver tudo direitinho, uma cozinha azulejada, com forro, sem animais de estimação, provavelmente, só com essa visita inicial aí da denúncia da vigilância, pode ser que eles já liberem o alvará porque está tudo ok. Se não tiver, eles vão fazer uma série de exigências e vão dar um prazo, que depois eles vão retornar e vão liberar o alvará. Geralmente é assim que funciona. Respondido? Sim, tá respondido. Então, vamos lá. Como elaborar um manual de boas práticas? Eu digo para vocês que não é mole não, viu, gente? Na verdade, o preço de um manual de boas práticas que está na nossa tabela do sindicato é R$ 2.500, para vocês terem ideia. R$ 2.500 para elaborar um manual de boas práticas, porque dá muito trabalho. A gente tem um modelo, a gente acha vários modelos na internet, só que não tem como a gente copiar, pegar Ctrl+C, Ctrl+V, por quê? Vai depender da sua estrutura, da sua água, de quanto em quanto tempo seu lixo passa, da sua caixa de gordura, depende de muita coisa, então é único, cada restaurante é único. Mesmo você tendo um modelo para seguir, Ctrl+C, Ctrl+V, muitas coisas você vai ter que alterar. Então, você fica em média aí mais de um mês para fazer todo o levantamento, todo o checklist de uma cozinha, observar todos os pontos, né? Produzir esse manual com todos os POPs, que é o procedimento operacional padrão, que são vários anexos. Então, dá muito trabalho fazer o manual de boas práticas. Aí, o que acontece? Muitas vezes a vigilância não exige, nunca exige, na verdade, e os donos de restaurante não vão pagar R$ 2.000, R$ 2.500 para fazer uma coisa que não é exigida, né? Geralmente, só é exigido o manual de boas práticas em indústria de alimentos, né? Você está produzindo aí coxinha, pão de queijo, chimango, você abriu uma indústria, aí você tem que ter. E quando é um restaurante que fornece alimentação coletiva para empresas, né? Por exemplo, um restaurante que fornece alimentação para Suzano, um restaurante que fornece alimentação para Veracel, um restaurante, aí sim vai ser exigido. Por quê? Quando é uma empresa, muitos restaurantes, muitos funcionários, que tem o PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, aí sim vai vir uma fiscalização lá dessa empresa que está te contratando, seu restaurante, e vai exigir esse manual. Então, assim, infelizmente, não é obrigatório ter um em todos os restaurantes, porque além de ser muito caro, não tem quem cobre, né? Então, geralmente, só vai ter em grandes empresas de alimentação ou em grandes indústrias de alimentação. Então, vamos lá. A documentação e o registro das regras e atividades do serviço de alimentação são obrigatórios. De acordo com a RDC, número 216, o Manual de Boas Práticas de Fabricação, MBPF,
é um documento que descreve as operações de rotina de um serviço de alimentação. Define todas as ações necessárias para corrigir os pontos críticos. Controla os perigos e os pontos críticos de controle. É o que eu falei. É uma bíblia. Ali, qualquer funcionário que tiver na dúvida, se ele pegar, ele vai saber o que fazer naquele momento de dúvida dele. Então, é muito bom que tenha. Todas as cozinhas deveriam ter. Mas, como é muito trabalhoso, né? E a nutricionista que tem que fazer, como nem todo restaurante tem nutricionista, então não vai ter. E os que têm nutricionista, nem sempre o dono vai querer pagar esse valor alto, porque ninguém vai exigir isso dele, né? Então, acaba o nutricionista ali fazendo só os treinamentos, deixando alguma outra coisa escrita, mas não vai ser o manual em si. Então, esse documento Oi. Ficou mudo aí também? Ficou. Ficou. caiu, né? Voltou? Caiu. Voltou. Voltou. Então, O meu voltou, mas voltou sem o slide, professora. E aí, apareceu o slide? Não, continua sem. Tá, e volta, então. Professora? Oi. Ah, tá. Era só para saber se meu áudio está funcionando. Tá aparecendo o slide, gente, para vocês? Apareceu. Tá, vamos lá. Esse documento, edificação, quer dizer o prédio, porque toda vez que a gente começa a trabalhar no restaurante, e alguém mexeu aí, ó. Caiu. Toda vez que a gente começa, a primeira coisa que a gente faz é um checklist. Esse checklist vai ter, a gente vai seguir, a gente não vai inventar um checklist. Esse checklist existe. O que a gente tem que observar? Piso, parede, forro, tela nas janelas e nas portas, iluminação, ventilação, coifa, tudo isso a gente segue um protocolo que já existe, né? Então, edificação é isso, tudo que tem naquele prédio, naquela cozinha, naquele espaço, e tudo que tem que ser feito. Tudo tem que ser controlado, de quanto tempo higienizado. Então, a edificação é isso, engloba muita coisa. Um checklist completo são quase 200 itens que a gente tem que observar. Apareceu o slide? Sim. Sim. Apareceu. Então, esse documento que tem que ser elaborado pelo responsável técnico e conter os seguintes requisitos higiênicos sanitários: edificação, manutenção e higienização das instalações. Por quê? Manutenção. Manutenção das instalações, por exemplo, está um fio solto, tá um fio que não está encapado, ou então a lâmpada que está sem proteção. Oi, aqui meu telefone, eu não estou conseguindo ligar aí, não, tá tudo mudo o telefone. Eu estou ouvindo. Tá? Estamos te ouvindo, Fausta. Manutenção e higienização, né? Sempre tem que ter manutenção e a higienização diária, semanal, mensal, tudo vai estar documentado. Manutenção e higienização dos equipamentos. Por quê, gente? Equipamento de casa estraga, o liquidificador da nossa casa estraga, o processador da nossa casa estraga, o fogão da nossa casa entope a boca. Imagina de um restaurante que a produção é muito maior. Então, sempre está tendo que ter essa manutenção.
né? Em um restaurante muito grande, tem um funcionário contratado, faz tudo ali, mecânico, porque toda hora quebra alguma coisa, toda hora tem que reparar alguma coisa. Então, em um grande restaurante que fornece 1.000, 2.000 refeições, toda hora tem alguma coisa dando problema. Então, tem que ter o pessoal da manutenção. Controle da qualidade de água, eu já falei, né? Tanto da caixa d'água, quanto da torneira, quanto a que vem da rua, ou a do poço artesiano. Controle integrado de pragas, né? Que é a dedetização. Capacitação profissional, que seja semanal, quinzenal, mensal. Nós que determinamos isso. Controle de higiene e saúde dos manipuladores de alimentos. O que é isso? Ver a questão da higiene corporal, barba, cabelo, esmalte, maquiagem, adornos, e também a questão dos exames bioquímicos, exames de sangue, exames de fezes. Tudo isso é cobrado, né? Geralmente de 6 meses, porque o manipulador de alimentos ele não pode estar infectado aí com uma bactéria patogênica aí, né? Como se diz, o exame de fezes dele tem que estar tudo negativo. Porque se ele tiver com algum problema que pode passar para a alimentação, vai contaminar tudo. Se ele tiver com, por exemplo, uma micose na unha, não vai poder mexer diretamente na cozinha. Você vai ter que colocar esse funcionário para lavar as panelas, higienizar o chão, banheiro, alguma coisa. Enquanto não sarar essa micose aí da mão dele. Então, tudo isso a gente tem que estar observando. É nossa responsabilidade. Manejo dos resíduos, né? Colocar no horário correto, porque o caminhão do lixo vai passar a recolher, separar, porque o restaurante ele tem a obrigação de separar essa questão do óleo usado, não pode jogar na rede de esgoto, e nem entregar para o lixo normal. E controle de qualidade dos alimentos preparados, né? Depois de pronto, tem que ficar na temperatura adequada, tem que estar coberto, tudo para não estragar. Atenção! Professora, deixa eu só uma pergunta. Esses exames dos funcionários, no caso aí, tem que ser de 6 em 6 meses ou pode ser anual? Não, 6 em 6 meses. É aquele periódico que geralmente toda empresa cobra. O de restaurante, o periódico tem que ter o exame de urina e de fezes e o de sangue. Tá certo. Quer dizer, de 6 em 6 meses tem que fazer todos os exames. Tem. Ok, então. E fora que o barulho numa cozinha é intenso, muito peso, né? Então, tudo isso é observado pelo Ministério do Trabalho, que não existe mais, né? Mas, assim, é lei trabalhista, entendeu? Se um funcionário ele não tinha problema de coluna e ele desenvolveu porque ele está pegando muito peso, ou o funcionário ele tinha audição perfeita e agora a audição dele está prejudicada porque ele não está usando o EPI, porque em cozinha tem que usar o protetor auricular, que é muito barulho. É barulho de panela batendo, é barulho da coifa ligada, é barulho de máquina processador, liquidificador. Então, é barulho o tempo todo. O pessoal fica conversando, gritando. Então, tudo isso pode afetar também, por exemplo, a audição. Então, é uma bateria de exames que é feito. Além do exame de sangue, de fezes, de urina, passa pelo fonoaudiólogo, passa pelo ortopedista, tem tudo. Né? Isso eu estou falando, gente, numa empresa grande, que tem 200 funcionários, né? Não uma cozinha com 2, 3 funcionários, não tem nem condições, nem dinheiro para isso. Mas o correto, a lei trabalhista é assim. Então, vamos lá. Atenção. É possível encontrar modelos completos de manual de boas práticas de fabricação em sites de busca e no site de sindicatos ou Conselho Regional de Nutricionistas. É de suma importância, entretanto, que o nutricionista adapte esse modelo para a realidade do seu local de trabalho e que descreva corretamente somente a estrutura, equipamentos e processos efetivamente realizados na UAL, que eu falei. A gente encontra vários modelos na internet, mas nunca vai ser um modelo que vai nos atender 100%, porque a gente vai ter que observar a nossa estrutura, quais são os equipamentos que a gente tem, qual é o tipo de água do nosso fornecimento, né? Quais são os trabalhos realizados nessa UAN, se é café da manhã, almoço, jantar, mambitex, madrugada, ou se é só self-service, tudo isso vai ser característico do restaurante. Então, a gente vai pegar um modelo, mas a gente vai ter que adaptar esse modelo, que é o que dá mais trabalho.
O documento deve ser elaborado pelo responsável técnico e conter os requisitos higiênicos sanitários descritos na RDC 216. Os itens que merecem atenção especial no manual são os relacionados aos manipuladores e ao controle de qualidade do alimento preparado. Quanto aos manipuladores, o que a gente deve destacar? O que a gente deve prestar atenção, né? Não pode tirar o olho. O controle de saúde e a rotina de higiene e prevenção da contaminação. O asseio e a rotina de higiene pessoal devem ser assuntos de treinamento e acompanhamento constante. O uso de uniforme é obrigatório e exclusivo no trabalho. O funcionário chega no trabalho e veste o seu uniforme. Ele não pode vir da rua já vestido, porque risco de contaminação cruzada. Mais uma vez eu vou citar, né? O que está acontecendo hoje com o coronavírus? Quando você vai na rua, você chega em casa, você faz o quê? Troca de roupa e toma banho. É a mesma coisa. Você está vindo da rua, você está trazendo bactérias da rua. Então, você chega no seu local de trabalho, tem que ter um vestiário, tem que ter um chuveiro feminino, masculino, que o ideal é você chegar no seu trabalho, tomar um banho e vestir seu uniforme. Acabou seu turno, você toma banho, veste sua roupa e vai para casa. E leva seu uniforme para você lavar em casa, né? Porque o risco de contaminação cruzada, você trazer bactérias e germes da rua. A troca de roupa deve ser feita no vestiário e os pertences pessoais devem permanecer nos armários desse ambiente. O que infelizmente acontece? O pessoal leva celular com fone de ouvido para a cozinha, o pessoal fica vendendo revistinha de Avon, de Natura, de Boticário na cozinha, manuseiam essa revista que passou de mão em mão, essa revista que foi para o banheiro, aí vende, pega o dinheiro, tudo isso com a mão, que não vai ser higienizada corretamente e vai voltar para o fogão, e vai voltar para a salada. Então, por isso que tem que ficar tudo no armário trancado, nem celular pode. Principalmente celular, né? O celular é mais sujo do que um banheiro público, é mais contaminado. E quanto aos alimentos, o que a gente deve destacar nos alimentos? A seleção dos fornecedores, se essa matéria-prima é de qualidade, se ela chega na embalagem correta, se ela chega com a boa aparência, né, com a boa temperatura. A recepção e a conferência da qualidade dessa matéria-prima deve ser feita em uma área específica da UAM, geralmente do lado de fora da UAM, que não passe por dentro da cozinha, que não tenha esse fluxo cruzado, né? Tem que ter uma entrada separada de matéria-prima, separada, diferente da saída do lixo e diferente da saída desse alimento pronto. Isso vocês vão aprender na disciplina de UAM, gente, de gestão de UAM, porque essa questão do layout de uma cozinha, né? Não ter fluxo cruzado. O armazenamento de matéria-prima deve ser feito em locais limpos e organizados de acordo com a data de validade, e a preparação do alimento deve seguir todos os cuidados necessários para evitar a contaminação cruzada. Reflita, vamos pensar aí. Ao consultar a legislação de abrangência nacional, você perceberá que não há qualquer menção aos aparelhos celulares. Uma possível explicação é que a popularização dos aparelhos celulares é posterior à publicação da RDC 2016, que foi em 2004. Em 2004, gente, estava começando na era do celular, poucas pessoas tinham celular. O celular só ligava e mandava torpedo, né? Não tinha internet, não tinha câmera, não tinha nada. Então, em 2004, ainda não era esse acessório que todo mundo carrega, né? Ir à portaria 326, que a gente utiliza muito também, é de 1997, aí que não tinha mesmo. Então, é sabido e comprovado que esses objetos são fonte de contaminação, são mais sujos que banheiro público. E por isso é importante deixar claro aos colaboradores que não é permitido o uso durante o expediente e recomendar que os aparelhos devem permanecer trancados nos armários junto aos demais pertences.
Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que o único problema de um celular na cozinha é porque ele pode contaminar a mão e contaminar o alimento? Ou tem outros riscos? Eu imagino que gente? tem outros itens. Por exemplo, a cozinheira com o celular na mão, a panela vai queimar. E assim Isso. sucessivamente. Cortar legumes com o celular na mão, ou corta legumes ou fica no celular. Então, eu imagino que também tem outros itens. Também. E geralmente fica com o celular e com fone de ouvido. Aí não está ouvindo, né? O que o colega está tentando falar. Ou então tá numa ligação com fone de ouvido e está esquecendo da panela, né? Está esquecendo de higienizar a mão. Então, tudo isso são o quê? Risco de acidente de trabalho. Risco seríssimo de acidente de trabalho. Aí, gente, na nossa casa, se a gente está fazendo comida e conversando no WhatsApp, a gente não queima as panelas tudo? Eu, pelo menos, queimo, porque eu fico envolvida ali na conversa e esqueço da panela. Aí você imagina numa cozinha o prejuízo que seria toda hora a cozinheira tá queimando uma panela de comida, porque tá batendo papo no celular, né? Então, assim, muitas empresas, mesmo que não seja de alimentação, o celular tem que ficar no silencioso, guardado no armário. Quando o funcionário termina o expediente dele ou está no intervalo, ele vai pegar o celular e ver se alguém ligou, se tem algum recado importante. E, geralmente, gente, empresas têm um telefone fixo. Então, por exemplo, meu filho está doente, meu marido não sei o que lá. Se for urgente, ele vai ligar no fixo da empresa, né? Se for caso de vida ou morte, vão ligar no fixo da empresa para avisar. Você não precisa de estar com o celular na mão toda hora porque seu filho está doente. Ou você não veio trabalhar e avisa que você não vai trabalhar porque seu filho está doente, ou você trabalha com a cabeça fresca ali, pensando em tudo que você está fazendo. Caso precisem falar com você, vão ligar no fixo da empresa. Ok? É difícil? As pessoas estão agora... Faz parte do corpo o celular? Faz. Mas, principalmente em cozinha, não pode. Porque, além do risco de contaminação, tem todos esses problemas, até mesmo do risco de acidente de trabalho. Ok? Concordam? Plenamente. Sim. Elaboração e aplicação de checklist. Alguém já ouviu falar de checklist? Hein, gente? Já ouviram falar essa palavra, checklist? Sim. Já. Então, existe checklist para tudo nessa vida, né? Você vai levar um carro na oficina, tem um checklist daquela revisão daquele carro a ser seguido. Você vai numa empresa de pneu, tem um checklist ali daquela empresa de pneu para produzir o pneu. Então, tudo tem um checklist, né? E para o manual de boas práticas não seria diferente. O primeiro passo dentro de uma cozinha é verificar, completar esse checklist, né? Então, esse checklist de boas práticas, ele deve contemplar o conteúdo e exigência da legislação vigente e todos os procedimentos realizados na UAM, para fins de comparação entre o que é preconizado e o que é realizado pelo local. Aí, gente, existem também vários modelos de checklist na internet, né? Aí você vai adequar procurar acrescentar ou retirar alguns itens que não condiz com esta cozinha que você está trabalhando, né? Tudo a gente vai adaptar. Aí o primeiro passo para elaboração e aplicação de um checklist é a elaboração de um quadro ou tabela que deve ser organizado por colunas, né? A primeira coluna vai apresentar o item que você está avaliando. A segunda coluna vai ser assinalada se está conforme esse item aí. E a terceira coluna você vai assinalar se não está conforme. Por exemplo, no livro de vocês tem um quadro 3.1, que é esse aí, ó, que é um exemplozinho curto de um checklist, por exemplo. Aqui ele está avaliando equipamentos, móveis e utensílios. Aí ele olha lá, organização, presença de ferrugens, furos ou falhas nesses equipamentos, nesses móveis. Tem ou não tem? Está conforme ou não está conforme?
Disponibilidade de mesas, bancadas e prateleiras em quantidade. A quantidade está boa? Conforme. Não, tem pouca? Não, conforme. Aí vai fazendo um xizinho. Aferição, né? Se tem balança, se tem termômetro. Tem? Beleza, tá conforme. Você marca o xizinho. Não, não tem. Então tá não conforme. E assim sucessivamente. Aí no final do checklist, você vê o que não está conforme e vai falar com o dono da empresa. Ó, não tem termômetro, tem que ter, você tem que providenciar. Ó, esses equipamentos aqui, alguns estão quebrados, alguns estão abandonados, isso está atrapalhando, porque se ele estivesse funcionando, era uma economia de tempo, ao invés do funcionário estar descascando na mão, ou ele está picando na mão, ele poderia estar usando um processador, poderia estar usando a GNI. GNI é um aparelho que você coloca os legumes e ele corta quadradinho. Aí, por exemplo, está quebrado uma molinha bestinha que custa R$2, é manutenção. Então, tudo isso você anota nesse checklist inicial, né? Para você passar para o dono da empresa tudo que ele tem que providenciar, tudo que é fácil, tudo que é imediato, ou tudo que demanda tempo e dinheiro, tudo isso vai ser analisado. E a partir daí que você vai começar a fazer seu manual de boas práticas. Por exemplo, se você observou que o problema que está não conforme é a higienização. Aí você vai lembrar que tem que ser a higienização diária ou semanal, por exemplo. E está fazendo quando alguém lembra de fazer. Então está tudo sujo, tudo gorduroso, né? Você passa o dedo só gordura, aquelas telas milimetradas está só gordura, com um monte de inseto grudado lá morto. Então tudo isso é questão de higiene, controle de higiene. Então tudo que você marcar que não está conforme, depois você vai voltar lá. Se quiser entregar bonitinho para o patrão, você vai justificar de acordo com a RDC 216, artigo tal, ponto tal, tem que ser assim, 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 assim. Vai justificar ainda para ele que você está dentro da lei, que tem que seguir a lei. Então, o primeiro passo para a gente fazer um levantamento de uma cozinha é fazer o checklist. E os resultados do checklist indicam que os itens assinalados como não conformidade precisam ser corrigidos, controlados e frequentemente avaliados. A aplicação interna de listas de verificação é a melhor maneira de adotar medidas corretivas, melhorar o desempenho de produção e evitar penalizações dos órgãos de fiscalização. Por quê? Porque você está antecipando. Você já está fazendo o seu checklist, já está corrigindo os problemas. Para quando aparecer algum órgão de fiscalização, vai estar tudo impecável, tudo ok. Agora, se você não faz o checklist, e você estando todo dia naquela cozinha, você acaba acostumando com o que está errado e não corrige. Então, esse papel, esse documento checklist serve para você, até você mesmo lembrar de cobrar, né? Até que esteja conforme como deve ser. Dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tem, gente? Não tô entendendo, tá de boa. Também. Deixa eu Então, perguntar o seguinte: esse checklist tem que ser feito de quanto em quanto tempo em restaurante? não, o checklist é a primeira coisa que você faz quando você é contratada. Aí, a partir do checklist, que você vai elaborar quais são os treinamentos que está precisando nessa cozinha, o que está errado nessa cozinha, o que precisa de reforma, o que o patrão precisa de comprar. Então, vai caber a você a parte de treinamento, de melhoria, de higiene, de fazer as tabelas de quanto tempo tem que acontecer higiene, manutenção, né? Tudo certinho. E você vai dar um prazo aí para o patrão adequar. Uma pintura, um forro, um piso, compra de mais bancadas, compra de mais vasilhas, compra de mais fogões, enfim. Aí tudo isso vai dar um prazo para adequar. Porque se ele continuar errado dessa forma, ele não vai conseguir o alvará sanitário, ou ele não vai conseguir fechar um contrato com uma grande empresa, ele tem que se adequar. Porque qualquer empresa, quando vai fechar com um restaurante, ela vai observar esses pontos. Né? Ela vai perguntar se tem manual, ela vai pedir para ver todas essas documentações aí de dedetização, de controle de água, quem são os fornecedores, se não está comprando carne, queijo clandestino. Então, tudo isso vai estar documentado, né? Então, o primeiro passo nosso, primeiro dia numa empresa,
de alimentação vai ser fazer o checklist. Aí depois você pode fazer a cada 3 meses, né? Para você verificar se tudo já está conforme de novo, ou que ainda continua não conforme, o que tem que melhorar, né? O que tem que bater mais firme com o funcionário ali que ele não está fazendo corretamente. Então, é o nosso ponto de partida. Sem o checklist, a gente fica perdido dentro de uma cozinha. A gente faz checklist até nas cozinhas das escolas municipais, né? Quem trabalha com merenda escolar. Porque cada cozinha é diferente da outra. Cada cozinha tem uma auxiliar de cozinha e uma merendeira diferente da outra escola. Cada escola tem uma diretora que cobra de uma forma diferente. Então, o checklist é uma maneira da gente, nutricionista da merenda, ver como que está sendo trabalhado dentro dessa cozinha, o que está certo, o que está errado, o que precisa de comprar, o que precisa mandar para consertar, o que tem que ser o pessoal do setor de obras que tem que vir consertar, porque dentro de uma cozinha de escola é diferente, né? Porque tudo é burocracia, licitação e tal, que é diferente de uma cozinha particular, que na hora ali o dono vai lá e compra, né? Mas até para o órgão público a gente tem que seguir também o checklist, que também é um respaldo para a gente. Tipo, olha, eu fiz o checklist, eu vi que precisa comprar mais tábua, mais panela, tal coisa, eu vi que precisa de pintar, eu vi que precisa trocar a bancada que está rachada, que é um risco de acidente. Aí você vai fazer um ofício e vai enviar para o secretário de Educação para ele providenciar. Se acontecer algum acidente, alguma coisa, você já previu aquilo, você já documentou, então não é culpa sua. Foi por causa da demora, da burocracia que aconteceu aquele acidente. Então, sempre o checklist, essa documentação, essa papelada, vai ser para a gente, né, para o nutricionista responsável, se respaldar lá na frente se acontecer alguma coisa errada. Certo? Certo? Certo. Entendi. Então, registro das atividades cotidianas de uma UAM. Em uma UAM, uma unidade de alimentação e nutrição, as tarefas diárias devem ser registradas em formulários próprios para o acompanhamento das atividades e posterior consulta para os casos de suspeitas de surto alimentar, contaminação ou erros operacionais. E esses formulários... Só Oi? voltando rapidinho aqui sobre a papelada lá do checklist. Ela tem que ser acompanhada, tem que ser mostrada ao advogado para ser validada, ou então a nutricionista mesmo pode fazer e assinar e pedir alguém para assinar e boas. Ou tem que ir para ser validada. Não, o responsável técnico é o nutricionista do local. Ele fez, ele assinou, ele é o responsável. Tanto que quando chegar qualquer fiscalização, vai ser feita uma fiscalização por um nutricionista também que vai entender de RDC, né? Vai entender de lei. Então, ele vai bater o olho e vai saber o que está certo e o que está errado. Aí você pode até mostrar seu checklist, ó. Estava isso errado, a gente já corrigiu isso e isso. Eu tenho noção que ainda está isso errado, mas eu estou adaptando, é porque a gente não tem muito capital para adquirir tal coisa, a gente está dando um jeitinho aqui, mas eu tenho ciência das coisas que ainda precisam ser feitas. E a gente está tentando e tal. De qualquer forma, quando você tem o papel ali, é uma forma de você se defender. Porque você sabe que está errado, mas não cabe a você. Você não vai tirar do seu bolso, por exemplo, para trocar o piso de uma cozinha. Isso é o dono do restaurante que vai ter que fazer, né? Então, só que você sabe que o piso da cozinha está errado. Você anotou e você passou para ele. Então, isso também é a nossa defesa. Mas nós somos os responsáveis, não precisa de advogado, não. Ok. Então, esses formulários que descrevem a sequência das operações, os funcionários responsáveis pela execução da tarefa e a anotação do que foi feito e como foi feito, são chamados de POP, Procedimento Operacional Padrão, que é a matéria da próxima aula, viu? Nós vamos ver todos os tipos de POP que a gente pode fazer dentro de uma cozinha. O responsável técnico, no caso, o nutricionista da UAM, deve disponibilizar esses formulários, treinar como deve ser feito esse registro
e cabe aos colaboradores procederem com os registros das atividades diárias. Por exemplo, você treinou um funcionário específico da cozinha para todo dia, 11 horas da manhã, ir lá olhar a temperatura de cada alimento, anotar e assinar, e pegar a amostra de cada alimento, datar, etiquetar e congelar. Então, aquele senhorzinho ali, X, é o responsável por isso. Aí, toda semana, você pode pegar lá a documentação e ver se realmente ele está anotando, se ele está assinando, se ele está olhando a temperatura, se ele está armazenando realmente a amostra. Porque você treinou aquela pessoa específica, só ela que vai ser responsável por isso. Porque fica mais fácil você cobrar. Quando você ensina tudo para todo mundo, aí fica um empurrando para o outro e ninguém faz. Então, você tem que delegar funções. Você é o responsável por todo dia olhar, tirar a amostra e aferir a temperatura. Você é o responsável por todo dia estar higienizando parede e chão. Você é o responsável por todo dia estar organizando freezer. Entendeu? Vocês vão delegando função. Porque só que todo mundo tem que saber fazer tudo. Porque no dia que um falta, o outro tem que fazer. Mas delegar obrigação, você vai delegar para cada um diferente. Porque se ficar todo mundo faz, ninguém faz. Ninguém é responsável. O responsável técnico, no caso, o nutricionista da UAN, deve dispor... repetir, né? Repetir, ó. Tá repetido. Divulgação dessas informações e o treinamento da equipe é nossa responsabilidade. É o nutricionista que vai divulgar essas informações, que vai treinar a equipe, que vai ensinar, para depois poder cobrar. Então, essa execução correta das tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos depende do treinamento adequado dos colaboradores para que todos compreendam o que deve ser feito e como deve ser feito. O objetivo de um treinamento é capacitar, por isso que a gente fala capacitação de colaborador. Então, o objetivo do treinamento é capacitar os colaboradores para trabalharem de forma efetiva, que é fazer o que deve ser feito corretamente. Podemos dividir o treinamento em etapas. Por exemplo, essa semana a gente vai dar treinamento de higienização das mãos. Semana que vem a gente vai dar um treinamento de higienização das hortaliças, né, das verduras, usando hipoclorito de sódio. Na outra semana, a gente vai dar um treinamento de como deve ser a aferição de temperatura e a coleta de amostra. Porque todo mundo aprende. Mas aí todo mundo sabe fazer, mas você delega para uma pessoa específica cada coisa. Porque depois você vai cobrar desta pessoa se ela está fazendo ou não e por que não está fazendo. Ou por que está fazendo errado. Aí você dá outro treinamento para essa pessoa, manda ela assinar de novo, que ela recebeu esse treinamento de novo. É um trabalho formiguinha, é cansativo. Você sempre tem que estar voltando, conferindo papelada, e chamando na sala, e perguntando por que não está fazendo, se é porque não aprendeu, se é porque não está dando tempo. E aí você tem que dar dura mesmo, é bem complicado o trabalho em UAN. Então, o primeiro deve ser feito imediatamente após a contratação desse funcionário, né, que deve explicar o significado da empresa, os objetivos e metas da empresa, a hierarquia, os detalhes da função que ele vai exercer, os direitos que ele tem, os deveres que ele tem, a importância e a obrigatoriedade do uso do uniforme e uso de EPI. EPI na cozinha varia, gente. Por exemplo, o açougueiro, necessariamente ele tem que usar a luva de malha de aço para não cortar a mão. Já o EPI da cozinheira é um avental que não pegue fogo em contato com o fogão, né? São luvas térmicas que ela não vai queimar a mão quando ela estiver mexendo no forno ou pegando uma panela, né? Já o EPI do pessoal que está lavando, higienizando as panelas, as caldeiras, as vasilhas, vai ser o quê? Vai ser um avental de plástico, né? Para evitar que a roupa de baixo mole, e o protetor auricular, por exemplo, porque é muito barulho. Então, a gente vai usar vários EPIs diferentes, dependendo da função. E tudo isso vai ser no treinamento inicial, quando ele entra na empresa. E depois, a cada 15 dias, a cada semana, a cada mês, ele vai participando dos outros treinamentos que a gente vai dar para toda a equipe. Então, os treinamentos que surgirão a partir daí devem ser de orientação de execução de tarefa, esclarecimento sobre o manual de boas práticas, sobre os POPs, que a gente vai aprender na próxima aula,
e sobre a importância da produção higiênica dos alimentos, né? A gente ensina o que é bactéria, ensina de uma forma mais leiga para que ele entenda, né? A gente não vai usar tantos nomes científicos, mas ele tem que entender qual que é o meio adequado de reprodução, questão de temperatura, alimento com muita água, como é que tem que ser armazenado, que tem que ser congelado imediatamente, que não pode deixar esperar esfriar aberto para passar inseto, mosca, barata. Então, tudo isso é treinamento, né? E a gente tem que dar várias vezes o mesmo treinamento, porque nem sempre eles absorvem, porque é muita informação. Então, por isso que é melhor você dar um treinamento curtinho, tipo de 5 minutos, toda semana, do que você fazer um treinamento de 1 hora, porque é muita informação e eles não vão absorver quase nada. Por exemplo, o colaborador que higieniza as hortaliças com menor quantidade de hipoclorito de sódio do que está descrito no formulário, ele está trabalhando de uma forma eficaz, né? Eficaz por quê? Ele está tentando fazer, mas infelizmente ele não está fazendo da forma correta, porque ele não prestou atenção ou porque ele ficou na dúvida e não pegou o manual para tirar essa dúvida. Então, ele está fazendo de forma eficaz. O colaborador que consulta o manual e o formulário antes de aferir a temperatura dos alimentos expostos, ele está trabalhando de uma forma eficiente, porque ele teve dúvida, então ele foi lá no manual para tirar a dúvida dele e aí resolveu fazer certinho, né? Então, de forma eficiente. Já o colaborador que consulta o formulário de recebimento de carnes, afere a temperatura, inspeciona a embalagem e faz as devidas anotações, ele está trabalhando de uma forma efetiva, né? Porque ele está vendo todo. Ele sabe que ele tem que observar tudo isso para ele aceitar ou não esse alimento, porque ali é crucial. Se ele receber, por exemplo, um frango ou uma carne que está fora da temperatura, o risco de contaminação de já estar putrificada, né? Estragada, essa carne é muito grande. Então, vai levar todo o alimento para o lixo. Então, ele está de forma efetiva, que ele está pensando em todos os problemas. Então, aí está a diferença do eficaz, do eficiente e do efetivo. A gente sempre quer que os nossos trabalhadores ajam de forma efetiva, sempre pensando em todos os pontos críticos, em todos os riscos, né? Em todos os cuidados que ele tem que ter. Ok? Perguntas? Pergunta, gente? Não. Aprenderam tudo? Acharam fácil? Sim. Mais ou menos. Então, agora seria nosso intervalo, né? Então, eu vou passar um exercíciozinho para vocês treinarem. E aí a gente para aqui a gravação da aula. Aí vocês fazem esse exercício que eu vou passar e a gente tira a dúvida pelo WhatsApp mesmo, ok? A atividade é a seguinte. Ok. Vamos pesquisar a lei a seguir e correlacionar o conteúdo com a prática do nutricionista em uma unidade de alimentação e nutrição, respondendo as seguintes perguntas. Quais são as funções do nutricionista de acordo com a lei número 8.234 de 1991 e quais são as atribuições do RT, do responsável técnico? Aí vocês vão procurar no Google aí a lei, aí vai estar aparecendo qual é a função do nutricionista dentro de uma UAN e qual que é a atribuição do responsável técnico dentro de uma UAN. É facinho, é só para vocês fazerem o link aí da importância. O número da lei mesmo, professor? 8.234. 8234, de 1991. Aí é só para vocês fazerem o link, o que é a nossa atribuição, o que só a gente pode fazer de acordo com a lei, né? E qual é a atribuição do responsável técnico para a gente fazer um link aí da importância do manual de boas práticas com o nutricionista. É coisa rápida. Vou dar aí 40 minutos para vocês fazerem. São 8h20, 9 horas, igual aquele dia a gente fez, 9 horas, a gente responde lá no WhatsApp, a gente vai tirando as dúvidas. Ok? Aí, como é que é, professora? A gente responder e ficar aqui pra gente mesmo ou tem que mandar para vocês? Não, mandar para mim não. Vocês vão procurar e a gente vai discutir no WhatsApp. Ah, beleza. Tá
Tá bom? Beleza. Então tá. Então vou parar a gravação.